Proteínas, parte 3. Os objetivos da aula de hoje serão compreender a ligação peptídica, identificar um peptídeo ou cadeia polipeptídica, compreender as estruturas primárias, secundárias, terciárias ou quaternárias em proteínas, compreender os fatores envolvidos na formação dessas estruturas, compreender a definição de desnaturação proteica, classificar essas moléculas e compreender os desafios no seu estudo. Então, as proteínas, elas são consideradas os constituintes básicos da vida. Do grego, proteus, que significa em primeiro lugar. Elas formam a classe de macromoléculas biológicas que apresentam as propriedades físico-químicas melhor definidas. Então, são as macromoléculas mais bem estudadas e com essas propriedades extremamente bem definidas. As proteínas nós já vimos que são formadas de aminoácidos. Mas de que forma esses aminoácidos estão unidos? Então, os aminoácidos formando parte de uma proteína, eles são unidos através da ligação peptídica, que é uma ligação covalente. Então, aqui a gente vai observar como é que essa ligação é feita. Então, nós temos aqui um aminoácido e um segundo aminoácido. Essa ligação ela é feita entre o grupo carboxílico de um aminoácido com um grupo amino do outro. É uma ligação que ocorre através de uma condensação. Então, vejam que aqui sai uma molécula de água e vai ocorrer uma ligação entre esse carbono e esse nitrogênio, que é exatamente aqui, que é a ligação peptídica. Vejam que sempre você vai ter aqui o primeiro aminoácido e aqui o segundo. Então, sempre você vai ter a ligação entre o carbono do primeiro com o nitrogênio do segundo aminoácido. Nessa figura, nós podemos observar um peptídeo formado por vários aminoácidos. Então, como é que a gente pode perceber os vários aminoácidos aqui? A gente vai ver que esse aqui é o primeiro aminoácido, tá aqui o grupo amino dele, e aqui o carbono que vai formar uma ligação peptídica com o segundo aminoácido. Então, tá aqui. Então, esse peptídeo, ele vai ter 1, 2, 3 e 4 ligações peptídicas. Em qualquer peptídeo, a gente sempre vai observar uma extremidade, onde você tem um grupo amino, que a gente chama de extremidade amino-terminal, e do outro lado, a extremidade carboxiterminal. Então, sempre o aminoácido, sempre uma cadeia peptídica, ela vai ter essa extremidade que termina com grupo carboxílico e o outro que termina com grupo amino. Então, é dessa forma que a gente vai observar qualquer cadeia, seja de peptídeo ou de uma proteína maior. Então, nesse caso, esse peptídeo tem quantos aminoácidos? Vamos lá. Vejam que os grupos R estão aqui destacados em rosa. Então, nós temos 1, 2, 3, 4 e 5 aminoácidos. Esse pentapeptídeo, ele pode ter uma nomenclatura que é baseada nos aminoácidos dos quais ele faz parte. Então, a gente tem aqui a serina, glicina, tirosina, alanina e leucina. Então, o nome dele vai ser seril, glicil, tirosil, alanil, leucina. Ou aquela classificação que leva em consideração somente as letras. Então, a gente tem uma representação bem mais enxuta, tá? Vamos lá. Então, nós temos alguns peptídeos famosos. Então, aqui a gente tem um peptídeo, o exemplo do peptídeo que eu acredito que vocês já ouviram falar, que é um peptídeo sintético, que
que é um dipeptídeo, formado por 2 aminoácidos, que é o aspartame. Então, o aspartame, que é utilizado como adoçante, ele é, quimicamente falando, né, bioquimicamente falando, é um dipeptídeo. Outro peptídeo também bastante conhecido é a ocitocina. Ela é formada por vários resíduos de aminoácidos, para ser mais exato, por 9 resíduos de aminoácidos. A ocitocina é um peptídeo que é produzido por uma glândula chamada de hipófise, e ela regula, por exemplo, a ocitocina ela regula as contrações uterinas. Então, ela tem uma importância para o metabolismo de alguns organismos. Outro peptídeo exemplificado aqui é o veneno encontrado nesse cogumelo, que é a amanitina, que é um peptídeo também e de importância, né, farmacológica, de grande importância nesse aspecto. Então, dessa forma, a gente pode ver que essas proteínas, esse grupo de macromoléculas, eles podem variar desde peptídeos pequenos, onde a gente tem poucos resíduos de aminoácidos. Então, os aminoácidos que fazem parte da estrutura, seja de um peptídeo, seja de uma proteína, envolvido lá nas ligações peptídicas, a gente chama esse aminoácido de resíduo de aminoácido. Então, por exemplo, o que a gente viu aqui, nós temos aqui 2 resíduos de aminoácidos. Então, essas proteínas, elas variam muito em relação à sua massa molecular e o número de resíduos presentes, bem como o número de cadeias polipeptídicas. Então, nós temos aqui uma relação de várias enzimas, proteínas, onde você tem aqui, olha, variação nesse número de resíduos de aminoácidos. Então, vejam a quantidade de resíduos de aminoácidos que a gente tem encontrado nessa proteína aqui, na titina. E dessa lista, a que tem menos resíduos é exatamente o citocromo C humano, 104 resíduos. Então, essas proteínas, elas variam muito nesse número de resíduos de aminoácidos e também no número de cadeias polipeptídicas. Muitas delas têm uma única cadeia, como por exemplo essa, que a gente citou aqui como sendo a que tem maior número de resíduos, ela tem uma única cadeia. A glutamina sintetase, por exemplo, encontrada em E. coli, ela tem mais de 5.000 resíduos de aminoácidos encontrados em 12 cadeias polipeptídicas. Então, há uma grande variação nesse número. Essa tabela também mostra sobre a composição desses aminoácidos em diferentes proteínas. Então, nessa tabela, nós temos aqui mostradas 2 proteínas diferentes. A citocromo C, que é essa que a gente falou aqui, só que essa aqui é encontrada em humano e essa citocromo C em bovino. E o quimiotripsinogênio também bovino. Então, vejam que nós temos aqui os vários aminoácidos e o que é que a gente vai observar? Que esses aminoácidos, eles estão presentes nas proteínas, mas em níveis variados, né? Em composição, em percentagem variada. É importante lembrar que nem todas as proteínas, elas necessariamente vão ter os 20 aminoácidos. A gente pode ter uma proteína que realmente tenha os 20 e proteínas que não tenham, que tenham 15, ou que tenham 10, ou que tenham um certo número de aminoácidos. E essa proporção também varia. Você não tem uma proporção bem definida para cada um dos aminoácidos. Então, por exemplo, no citocromo C, a gente está vendo que o aminoácido que está encontrado em maior quantidade é exatamente a lisina, seguido da glicina. No caso do tripsinogênio, nós temos uma variação, sendo que o aminoácido serina é o que está encontrado em maior quantidade.
seguido da treonina e da glicina. Então, a gente tem uma variação em relação a essa composição. E aí, a gente vem para essa pergunta, que é extremamente importante. O que vai determinar se uma proteína é uma enzima, um hormônio ou uma proteína estrutural? Então, a chave para responder a essa pergunta está exatamente na unidade monomérica. Então, qual é a unidade monomérica das proteínas? Exatamente os aminoácidos. Então, a gente vai ver que uma proteína ela vai diferir de outra em alguns aspectos, que envolvem o número de aminoácidos, o tipo de aminoácido e a sequência de aminoácidos. Tudo isso vai influenciar no formato da molécula, ou seja, na estrutura tridimensional da proteína, que vai influenciar na sua função. Então, essa tabela aqui, nós já tínhamos visto ela antes, quando a gente falou da química dos aminoácidos, só que nós analisamos somente algumas propriedades. Então, aqui, nós vamos observar a relação dos vários aminoácidos e nós vamos observar aqui, dentre eles, a classificação, massa molar e aqui alguns aspectos, como o pK do grupo carboxílico, do grupo amino e naqueles aminoácidos que tem grupo R ionizável, a gente ainda tem aquele pK adicional. O ponto isoeletrônico, índice de hidropatia e ocorrência em proteínas. Então, nós vamos verificar que essas propriedades desses aminoácidos vão influenciar nas propriedades das proteínas, e isso vai depender daquela organização molecular. Então, as proteínas elas podem estar organizadas em diversas estruturas. Estrutura primária, secundária, terciária, chegando até a estrutura quaternária em alguns exemplos. Então, aqui nós temos essas diversas estruturas. A estrutura primária nos diz o quê? É basicamente a sequência linear dos resíduos de aminoácidos de uma dada proteína. Leva em consideração que essas ligações aqui peptídicas e esses aminoácidos que vão compor. Já a estrutura secundária leva em consideração que as interações entre os aminoácidos que estão próximos dentro dessa sequência linear. Então, aqui exemplificado, nós temos uma estrutura em alfa-hélice, tá? Onde a gente vai observar aqui interações entre esses aminoácidos que estão próximos, de forma que vai formar essa espiral, né? Com essa estrutura que é bem típica e bem clássica. Nessa outra aqui, nós temos o que a gente chama de estrutura terciária. A estrutura terciária ela leva em consideração todas as interações possíveis desses aminoácidos, sejam eles localizados próximos, nessa sequência linear, ou distantes. Vejam, por exemplo, o dobramento dessa proteína. Então, você pode ter interação entre aminoácidos que estão mais distantes nessa cadeia e de aminoácidos que estão mais próximos. E a estrutura terciária, cada cadeia polipeptídica vai ter a sua própria estrutura terciária. Quando a proteína tem várias cadeias, que a gente chama de subunidades, quando elas estão todas juntas, aí a gente tem estrutura quaternária. Então, qual proteína vai ter estrutura quaternária? Aquelas proteínas que têm o quê? Várias cadeias polipeptídicas. Importante a gente observar que a estrutura tridimensional ela vai depender da sequência de aminoácidos e das suas interações. E essa estrutura tridimensional ela vai influenciar na função daquela proteína. Então, a função da proteína ela vai depender do quê? Daquela sequência de aminoácidos e dessas possíveis interações.
Então, a gente tem a estrutura primária, secundária, terciária e algumas vezes a quaternária. Então, só para relembrar, a estrutura primária ela é a sua sequência de aminoácidos, a sequência linear. Já a estrutura secundária é o arranjo do esqueleto proteico. E há dois tipos mais frequentes, que é a estrutura em alfa-hélice e a estrutura beta preguiada. Aqui nós temos a estrutura de alfa-hélice, que é estabilizada por pontes, ligações de hidrogênio, tá? Então, esses resíduos de aminoácidos, eles vão fazer essas voltas aqui, vão ter essa estrutura, e lembrando que sempre a gente vai ter uma extremidade carboxiterminal e a extremidade aminoterminal, né, com carga parcial positiva ou negativa. Então, vai ocorrer a formação daqueles dipolos. Então, é importante que a gente tenha a formação desses dipolos aqui para que realmente essa estrutura secundária aqui, ela seja estabilizada e ela consiga realmente essa estabilidade. Então, como nós falamos, esses aminoácidos, essas propriedades desses aminoácidos são extremamente importantes para que nós tenhamos uma determinada estrutura tridimensional. Então, para a formação dessa alfa-hélice, não é qualquer sequência de aminoácidos que vai propiciar essa formação e essa estabilização dessa estrutura em alfa-hélice. Então, nós temos aqui a energia desprendida para formação dessa ligação, e nós vemos que alguns aminoácidos aqui, eles dificultam essa formação dessa estrutura em alfa-hélice. Então, a gente tem aqui a glicina e a prolina. Então, quando nós temos esses dois aminoácidos numa determinada sequência, a presença deles vai realmente dificultar a formação dessa estrutura em alfa-hélice. Aqui nós temos outra estrutura secundária, que é a formação de folhas beta. Vejam que a disposição dos átomos já é bem diferente. E ela também, muitas vezes, é estabilizada. Por exemplo, essas folhas beta antiparalelas e as paralelas, elas são estabilizadas por ligações de hidrogênio. E aqui, novamente, alguns aminoácidos, eles podem facilitar a formação dessa estrutura secundária. Então, a glicina e a prolina, elas estão presentes nessas estruturas em folha beta. Elas são aminoácidos que estão relacionados com a formação dessa estrutura e com a sua estabilização. Em relação à estrutura terciária, a estrutura terciária ela pode ser definida como um arranjo tridimensional de todos os átomos naquela molécula. Então, ela vai levar em consideração todas as interações, né, entre os aminoácidos, inclusive em grupos que não são aminoácidos, que estão lá presentes, que a gente chama de grupo prostético, tá? Então, a gente vai ter a disposição de seções helicoidais, vai ter a formação de folhas preguiadas, umas em relação às outras. Então, a gente vai ter todo esse conjunto dessas estruturas secundárias presentes na estrutura terciária. Vamos exemplificar isso aqui. Aqui nós temos a estrutura de uma proteína que é a mioglobina. Então, nós temos aqui vários tipos de representações. Essa primeira aqui, a gente tem a representação que a gente chama de representação de fita, tá? Então, aqui a gente pode observar, olha, a formação de algumas estruturas secundárias. Aqui nós temos um grupo que não é formado de aminoácidos, que é o grupo M, aqui em vermelho. E aqui, olha, nós temos estruturas que não são exatamente as alfas
hélices. Então, nós temos aqui o conjunto de todas elas, é o que a gente chama de estrutura terciária. Aqui nós temos outros tipos de representações. Lembrando que aqui em amarelo nós temos alguns resíduos hidrofóbicos, tá? De cadeias laterais. E aqui é uma outra forma de representar também a estrutura terciária dessa proteína. Já a estrutura quaternária, ela é uma propriedade das proteínas que tem mais do que uma cadeia polipeptídica, como a gente já falou. Então, cada cadeia daquela é considerada uma subunidade. Quando ela tem 2 cadeias, a gente diz que ela é um dímero. Quando tem 3, um trímero. 4, tetrâmero. E quando elas têm muitos, a gente chama que a proteína é oligomérica, ou seja, ela tem oligômeros. E essas cadeias, elas interagem entre si através de atrações eletrostáticas, ligações de hidrogênio, interações hidrofóbicas. Então, todas essas interações não covalentes, elas são importantes para essa estrutura quaternária. Como, por exemplo, nós podemos observar que a estrutura da hemoglobina. Ela é formada por 4 cadeias polipeptídicas e aqui, olha, os grupos M. Tá? Então, lembrando que essas cadeias aqui, elas interagem de forma não covalente. Nós temos aqui o exemplo da proteína insulina. Insulina bovina. Vejam que ela possui 2 cadeias e nesse caso nós teremos aqui a presença de ligações de sulfeto, tá? Unindo aqui essas cadeias. Lembrem que quando a gente falou de aminoácidos, a gente falou dessa propriedade aqui da cisteína, quando você tem vários resíduos de cisteína, tanto dentro da mesma cadeia polipeptídica quanto de cadeias polipeptídicas distintas, pode ocorrer a formação dessa ligação que a gente chama pontes de sulfeto. Presentes aqui na proteína insulina. Vamos passar agora para a classificação. Então, essas proteínas, elas podem ser classificadas em 3 grupos diferentes. Proteínas simples, proteínas conjugadas e proteínas derivadas. Lembrando que essas aqui, elas não são encontradas, elas são fruto de degradação. Então, as proteínas simples, também chamadas de homoproteínas, são aquelas que, por hidrólise, elas vão liberar apenas aminoácidos como produtos. Então, é uma proteína formada somente de aminoácidos. As proteínas conjugadas, que também são chamadas de heteroproteínas, elas são mais complexas. E elas encontram-se combinadas com substâncias de caráter não proteico. Essa parte não proteica é o que a gente chama de grupo prostético. Então, é mais uma palavrinha aí para o dicionário, para o glossário de vocês. Grupo prostético. Então, é a parte não proteica da proteína, ligada por grupos iônicos, grupos polares e grupos não polares. Então, quando nós temos uma proteína conjugada, ela pode ser facilmente separada por hidrólise branda, sem que a parte proteica sofra modificação. Então, se você fizer algum processo de hidrólise que não seja tão forte a ponto, por exemplo, de quebrar a ligação peptídica, ela pode separar os componentes dentro de uma proteína conjugada. Elas podem ser classificadas de acordo com a natureza não proteica. Então, de acordo com aquele grupo prostético. Então, em hemoproteínas, flavoproteínas, lipoproteínas, nucleoproteínas, glicoproteínas, fosfoproteínas e metaloproteínas. Então, vejam que esse primeiro nome aqui é que está relacionado com o grupo prostético. Então, hemo, flavo, lipo, núcleo, glico. Então, de acordo
Com essas classes, nós vamos ter diferentes grupos prostéticos. Por exemplo, as hemoproteínas, vocês têm presente ali grupos M, como o que a gente viu na hemoglobina. Flavoproteínas, nós temos nucleotídeos de flavina. As nucleoproteínas, como por exemplo, como grupo prostético ácido nucleico. Então, nós temos as ribonucleoproteínas e desoxirribonucleoproteínas. As lipoproteínas, como por exemplo a lipoproteína do sangue. Proteínas que têm grupo fosfato, como a caseína. As glicoproteínas, que são aquelas que têm carboidratos como grupo prostético. E aqui a gente tem uma classe bem importante, que são as imunoglobulinas. Então, aqui a gente tem as imunoglobulinas G, também conhecidas como IgG. Então, que são bem importantes. E as metaloproteínas, onde a gente tem vários grupos prostéticos aqui, vários íons. Então, aqui a gente até puxa um pouquinho lá para a nutrição, a importância, né, a função bioquímica desses elementos como parte constituinte de proteínas. Então, por exemplo, aqui o molibdênio, que vai compor a enzima de nitrogenase. O cobre, por exemplo, na formação da plastocianina. Então, nós temos aqui esse grupo de heteroproteínas, é um grupo das proteínas mais complexas. E é importante a gente verificar que nem sempre essas proteínas têm somente um grupo prostético. Você pode ter uma proteína que contenha mais do que um grupo prostético. E é importante lembrar que esse grupo ele desempenha papel importante na função biológica da proteína. O último grupo aqui é as proteínas derivadas, que são aquelas que vão ser formadas através da ação degradativa, utilizando ácidos, bases ou mesmo enzimas, como por exemplo algumas enzimas que degradam as proteínas formando proteoses e peptonas durante, por exemplo, o processo de digestão. A clivagem de uma proteína em peptídeos, ela pode ser feita por enzimas ou por reagentes químicos, né? A tripsina, por exemplo, é uma enzima que cliva ligações peptídicas em pontos específicos, em aminoácidos que têm aqueles grupos R carregados positivamente, por exemplo, arginina, lisina. A quimiotripsina cliva ligações peptídicas especificamente nos aminoácidos aromáticos, como triptofano, fenilalanina. E o brometo cianogênico, ele tem sítios de clivagens em resíduos internos de metionina. Aqui no livro ele coloca uma tabela onde ele cita a tripsina, quimiotripsina, o brometo de cianogênio, mas ele cita também outras enzimas, como por exemplo a pepsina, essa protease específica. Então elas vão ter pontos de quebra bem específicos. Aqui nós temos o exemplo de uma proteína globular, que é a mioglobina. Só para que vocês possam observar a estrutura tridimensional da mioglobina, que é muito parecida com uma das subunidades da hemoglobina. Então, elas têm também a presença de grupo M e a estrutura proteica é muito similar das duas e possuem funções também relacionadas, já que a função está relacionada com a sua estrutura tridimensional. Uma outra classificação, ainda levando em consideração o número de cadeias polipeptídicas, é a classificação entre proteína monomérica e proteína oligomérica, quando ela tem várias daquelas cadeias. Então, a proteína monomérica ela tem uma única cadeia e a oligomérica tem várias cadeias polipeptídicas. E, quanto à função desempenhada, elas podem ser classificadas em proteínas com funções dinâmicas,
como transporte, defesa, catálise, controle do metabolismo, ou com funções estruturais, como, por exemplo, proteínas como colágeno, elastina, que promovem a sustentação dessas células e de tecidos. Em relação a essa estrutura tridimensional das proteínas, nós já falamos que a forma, a estrutura tridimensional está muito relacionada com a sua função. Então, nós temos aqui 3 proteínas na forma nativa, que é a forma ativa da proteína, A, B e C. E nós temos aqui a proteína correspondente, só que numa conformação diferenciada. Então, o que aconteceu aqui? Nós temos a ação aqui de agentes desnaturantes, nós temos aqui o detergente e aqui a ureia atuando. Então, em cada um desses exemplos aqui, o que é que a gente observa? Que a estrutura tridimensional dessa proteína, ela foi desfeita. Então, os aminoácidos nos quais essas proteínas são feitas, eles continuam aqui, olha, unidos entre si através de ligação peptídica, você tem os mesmos aminoácidos, não ocorreu quebra dessa estrutura, nem dessa composição de aminoácidos. O que foi que houve aqui? Ela perdeu aquela estrutura tridimensional. Quando a gente fala dessa estrutura tridimensional de proteínas, quais são as interações possíveis? E aí a gente vai, interações iônicas, interações eletrostáticas, hidrofóbicas, as ligações de hidrogênio, que são super importantes para a formação dessa estrutura tridimensional. Então, de alguma forma, esse agente desnaturante agiu nessas interações de forma que não ocorre mais. Então, a proteína ela perdeu a sua estrutura tridimensional, que é o que a gente chama de desnaturação proteica. E esses desnaturantes, eles podem ser, por exemplo, agentes físicos. Por exemplo, você pode aquecer uma proteína e ela perder a sua estrutura tridimensional. Ela pode sofrer desnaturação por calor, por exemplo, por mudança de pH. Então, a gente vai ter aí diferentes agentes desnaturantes. O detergente, ele também pode atuar desnaturando uma proteína. E aqui a ureia, que também vai desfazer essa estrutura tridimensional. Então, nós temos aqui agentes desnaturantes diversos. Sequências de proteínas podem elucidar a história da vida na Terra. Então, a gente já falou lá nos fundamentos evolutivos que muitas vezes essa comparação de sequências ela é importante. Então, vamos relembrar aqui alguns desses conceitos. Então, a gente falou lá no início que uma das formas da gente representar um determinado aminoácido dentro de uma sequência proteica era colocando lá os símbolos. Então, tinha uma classificação prévia onde para cada aminoácido nós tínhamos 3 letras. Isso foi modificado para uma letra só, que era para facilitar na hora de ir buscar esses bancos de dados, para que você colocasse, por exemplo, programas que fizessem essa comparação de sequências, para que a gente observasse, por exemplo, dentro de grupos específicos, dentro de espécies diversas, será que essa sequência de uma determinada proteína, ela se conserva ao longo desse processo de evolução? Será que você tem, dentro de uma mesma proteína, sequências conservadas e sequências que a gente chama de sequências assinaturas, que elas se modificam de acordo com o grupo? Então, essas sequências de proteínas, elas são super importantes para fazer esses estudos de evolução. E propiciou também o desenvolvimento dessa ciência, que hoje
é considerada uma ferramenta importantíssima, tem cursos, inclusive, de graduação em bioinformática. Então, a bioinformática, ela analisa informações disponíveis em bancos de dados biológicos. Dentre essas sequências, a gente pode ter sequências nucleotídicas ou mesmo sequência de aminoácidos numa determinada proteína. Então, aqui nós temos uma sequência assinatura nas famílias de proteínas, dessa proteína específica. Então, o que é que nós temos aqui? Bactérias gram-negativas, gram-positivas, eucariontes com Saccharomyces cerevisiae e Homo sapiens, e 2 espécies de arqueobactérias. Então, vejam que numa determinada proteína, né, nessa sequência dessa proteína aqui, o que é que nós temos? O grupo das bactérias, elas não têm essa sequência assinatura. Há uma lacuna aqui. Já nos grupos eucariontes e arqueo, nós temos a presença dessa sequência de assinatura. E nós temos uma sequência próxima, né, parecida, entre essas 2 espécies de eucariontes, que difere em alguns pontos das arqueobactérias. Mas em outras a gente vê aqui, olha, que elas são conservadas, tá? Aqui como L e em G. Mas em outras elas diferem entre o grupo das arqueo e do grupo dos eucariontes. Mas dentro dos eucariontes nós temos uma sequência assinatura desse grupo. Então, pelo fato das bactérias, né, do domínio bactéria, não ter essa sequência assinatura, a gente pode predizer, em relação à evolução, que esses 2 grupos aqui, eles estão mais próximos entre si em relação ao grupo das bactérias. Então, essas sequências, se alguém tiver interesse, pode pesquisar nesses bancos de dados, a gente tem uma quantidade de informação altíssima. E para complementar, o proteoma, que é o complemento proteico completo, expresso por um genoma de um organismo. Então, muitas vezes, essas informações elas são importantes a respeito do conjunto de todas as proteínas de um determinado organismo. E é importante a gente saber que nem sempre a gente vai ter informações a respeito da estrutura e da função de todas essas proteínas. Então, lembre que no começo da aula a gente falou da importância desse grupo de macromoléculas, que é o grupo de macromoléculas com as características físico-químicas mais estudadas, mais caracterizadas, mas mesmo assim a gente tem uma gama de proteínas que a gente ainda não tem dados sobre sua estrutura e função. Então, é um foco de estudo e investigação, utilizando matrizes de tecnologias novas e buscando descobertas de novas proteínas, sua identificação, sua caracterização estrutural e funcional. Então, muitas vezes a gente tem esse desafio de estudos de proteínas e da sua forma de atuação frente a esses desafios nas pesquisas, por busca de novas proteínas ou descobrir determinadas funções, e que muitas vezes isso pode estar relacionado com os desafios atuais na busca por uma vacina. No caso da Covid-19. Então, a gente viu a humanidade, né, em tempo recorde, fazer estudos nessa área, desenvolver vacinas para tentar imunizar a população. Então, os desafios, eles se colocam. E é isso. Então, hoje nós vimos mais esse grupo de macromoléculas, proteínas. Até a próxima aula.